Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Você já teve aquela sensação de que quanto mais você estuda alguma coisa, quanto mais você investiga, menos você sabe? Platão chamava isso de estado de perplexidade, aporia. E olha que coincidência, Rumi vai nos falar também sobre a perplexidade. Por que será, né? Vamos ouvir o poema. Depois eu vou comentar um pedacinho do livro do Platão que fala sobre isso. Vamos lá? Poema 24. Limpo o coração de todo o conhecimento e esqueço-me de que não posso ficar diante do amado crendo ser um mestre de todas as artes. Sou apenas uma concha para o espírito. Deixo para trás a razão e mergulho na perplexidade. É quase o só sei que nada sei, né? Agora vamos pensar essa perplexidade, né? Como é que a gente vive isso na nossa vida? A gente vive de fato com essa consciência, esse reconhecimento que quanto mais eu busco esse saber, menos eu sei, que é um pouco o reconhecimento da própria ignorância, que é o início da sabedoria, de acordo com Platão. Ou a gente acha que sabe tanta coisa e fica afirmando sobre isso para a nossa vida, para a vida dos outros, e aí não busca a verdade. É interessante a gente pensar nisso, né? Não assim na teoria, mas como eu digo, na prática. E como é que eu posso pensar um pouco mais profundamente sobre as coisas, fazendo questões básicas da minha vida. Por exemplo, a famosa afirmação Deus existe, Deus não existe de algumas pessoas. Ontem eu passei por um jantar e de repente, em algum momento na mesa, uma pessoa quase que afirmou categoricamente que Deus não existe, que isso é uma crença. A conversa ficou pouco tempo a respeito desse assunto. Muitas vezes as pessoas não querem conversar, dialogar, investigar, elas querem apenas afirmar alguma coisa. E quando às vezes a gente tenta conversar, fazer o diálogo, outras pessoas da mesa acham que podem virar uma tensão, porque as pessoas não dialogam mais, elas apenas discutem. Mas uma das coisas que a gente pode se perguntar, será que também não é crença afirmar categoricamente que Deus não existe? Por que afirmar que Deus existe seria uma crença e que Deus não existe não seria também uma crença? Então a gente pode se perguntar um pouco mais quando vem questões sobre essa, intimamente, por exemplo, né? Existe o bem absoluto, existe um sentido da vida, existe a justiça dentro do nosso organismo, existe algo que beira a perfeição. Enquanto eu falo, o meu sistema circulatório, a minha respiração, meus batimentos cardíacos, a luta das bactérias dentro de mim, e eu, apesar disso, ainda vivo, o planeta, o Sol, tudo, né, num mecanismo. Isso pode ser um mistério para ser investigado, não algo para que a gente afirme. Então, essa perplexidade, ela tem um pouco a ver justamente, né, com essa disposição para reconhecer, né, essa complexidade das coisas, a complexidade do não saber. Por isso, não achar que este conhecimento intelectual que muitas vezes temos nos torna mestres de alguma coisa. Então, por isso que Sócrates, né, que na verdade é uma personagem que Platão escreve, muitas coisas que ele escreve não sabemos se eram frases do Platão ou se era do próprio Sócrates, já que Sócrates nunca escreveu, mas por isso que ele disse, como eu comecei no início desse vídeo, que o reconhecimento da própria ignorância é o começo da sabedoria. E para finalizar, eu vou ler para vocês um pedacinho de um diálogo que Platão escreve
no livro Menon, que ele diz o seguinte, aqui não está literal, é só para vocês terem uma ideia, né? Então Sócrates diz, Menon, tu me deixas em estado de perplexidade. Minha alma está cheia de confusão, como se estivesse enfeitiçada, né? Pois antes de conversar contigo, eu achava que sabia o que era virtude. Agora percebo, porém, que nada sei e continuo desejando buscá-la. Olha que bonito isso, né? A própria perplexidade. Eu reconheço as minhas interlocuções, as minhas falas, as minhas dúvidas, né? Isso é parte desse pensamento filosófico e me coloco nesse estado de disposição para investigação. E você, como é que você vive na sua vida? Todas as coisas, você está cheio de si mesmo, achando que sabe tudo? Ou você está aberto para descobrir algo novo? Beijos para vocês, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou do vídeo, se você gostou da reflexão, faz uma reflexão sobre a sua vida. Não precisa compartilhar, mas se você quiser compartilhar, é sempre bem-vindo, algo que você possa estar abrindo espaço para que outros pensem também sobre isso que você diz, novamente, sem afirmar que isto é desta forma, né? Assim como eu não estou afirmando isso, né? Quanto mais investigamos juntos, melhor. E lembra de curtir, se inscrever no canal, se você gostou, enviar para os outros, ajuda o canal a crescer e outras pessoas a terem essa prática da reflexão, a prática desse estado, inclusive de dúvida, de perplexidade. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.